Tudo bem com vocês? Sério mesmo? Que bom, graças a Deus. Então, que Deus nos abençoe mais uma vez, agora que a gente vai meditar novamente na palavra dele. E nós queremos... Obrigado, tá joia. Tá bom demais. E nós queremos dar prosseguimento, então, à série que temos meditado, que é sobre Pedro. E no nosso último encontro, nós vimos Pedro enfrentar as piores noites da sua vida. Você se lembra que ele traiu, ele negou Jesus, apesar de ele ter jurado fidelidade, apesar de ele ter dito, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Se precisar, eu morro contigo, morro por ti, mas jamais te negarei. Algumas horas, minutos mais tarde, ele nega. Nega 3 vezes o nosso Senhor. Mulher, eu não conheço. Homem, eu não sei do que você está falando. Não conheço esse homem. Naquele instante, a gente vê isso no Evangelho de Lucas, o olhar de Jesus que está sendo interrogado, esbofeteado lá dentro da casa do sumo sacerdote, encontra o olhar de Pedro aqui fora. O galo cantando. E Pedro se lembra da palavra do Senhor e sai chorando amargamente. Caiu feio, foi peneirado pelo diabo, e as suas juras de amor e de fidelidade se mostraram absolutamente vazias. Jesus morre, Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, e entre a ressurreição de Jesus e a subida de Jesus aos céus, que a gente chama de ascensão, passaram-se 40 dias. Quando se passam 50 dias, o Espírito Santo desce, acontece o Pentecoste. Mas nesses 40 dias, Jesus apareceu algumas vezes aos seus discípulos. E nós vamos ver esse encontro absolutamente especial. Uma das passagens da Bíblia que mais graça contém. Que está lá no Evangelho de João, no verso 21. Então eu gostaria de convidar você a acompanhar a leitura. Evangelho de João, capítulo 21. A gente vai fazer a leitura do verso 1 até o verso 19. Nós vamos ver Pedro restaurado. Mas antes da leitura, deixa eu fazer uma pergunta. Você acredita que é possível um cristão, uma cristã, está firme com Deus, está assim com Deus, escorregar feio, cair, e depois disso ser plenamente restaurado? Sem dúvida que sim. A passagem que a gente vai meditar nesse começo de tarde afirma exatamente isso. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, que é uma das maneiras de João chamar o mar da Galileia, só ele faz assim. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, que apareceu no começo do Evangelho de João, sumiu o Evangelho inteiro e aparece aqui de novo. Os filhos de Zebedeu, que neste Evangelho não são chamados pelo nome, Tiago e João. E dois outros discípulos, não sabemos quem são. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram.
Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Bem, queridos, nós estamos diante da pescaria mais severamente julgada da história. Alguns entendem, olhando para esse texto, que Pedro estava voltando as costas para o ministério, ao chamado que ele havia recebido de Jesus, e estava voltando à sua antiga profissão de pescador. Já que ele negara o mestre, não tem mais jeito para ele. Mas eu e vários comentaristas sérios não acreditamos nisso. E vou dar alguns motivos para isso, você vai ver ao longo da nossa exposição. Essa pesca não significa que Pedro está desistindo do ministério. Não. Por quê? Porque quando a gente olha as narrativas da ressurreição, a gente percebe que Jesus tinha marcado esse encontro com eles. Em Marcos 14, os discípulos ainda não estão entendendo nada, mas Jesus diz: eu vou morrer, mas depois de eu ressuscitar, eu vou adiante de vocês para Galiléia, vou encontrar com vocês lá. Em Marcos 16, 7, as mulheres que vão ao túmulo domingo pela manhã, encontram o túmulo vazio e recebem um recado do anjo. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito, e
avisem, que digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Marcos 16, 7. Digam aos discípulos e a Pedro. A gente precisa sublinhar. Porque Pedro não é o líder? Por que então Pedro fica no fim? Por que não fala, diga a Pedro, aos discípulos que eu vou lá? Recado do anjo é para dar uma ênfase aos discípulos e a Pedro. Preste atenção que Jesus quer encontrar com vocês lá. Eles recebem o recado. Além disso, você lê na estrada dos Emaús, indo para Emaús, aqueles dois discípulos comentam com Jesus e eles ainda não sabem que é Jesus. Olha, parece que ele apareceu para umas mulheres e apareceu para Pedro. Houve um encontro entre Jesus e Pedro, do qual a gente só sabe que aconteceu, não sabe mais nada. Dá para ter certeza que não aconteceu uma coisa, essa conversa de restauração. E em 1 Coríntios 15, 5, também Paulo citando várias aparições de Jesus ressuscitado nesses 40 dias, fala, ele apareceu a Cefas. Então houve um encontro, do qual não sabemos nada, entre Jesus e Pedro, mas o que não houve nesse encontro é o que vai acontecer aqui nessa conversa. Então veja bem, não dá para acreditar, não dá para interpretar o texto dizendo que quando Pedro fala vou pescar, significa estou dando as costas para o ministério, para o chamado, estou largando mão de tudo. Não concordo com isso e junto comigo muita gente não concorda. Na verdade, eu junto com eles. Quem sou eu para eles estarem comigo? Né? Mas a gente então precisa ler a Bíblia prestando atenção nesses detalhes. Então, os discípulos e Pedro vão para Galiléia. Por que então eles resolvem pescar? Bom, você que é chinês vai entender isso sem a menor dificuldade. Eles precisam fazer o quê? Comer. Precisam comer. Né? Então precisam ganhar a vida. Jesus não está lá com eles e a vida continua, o ministério continua. Como eles não sabem fazer multiplicação de pães e de peixes, isso é com Jesus, então o que eles fazem? Eles vão fazer o que eles sabem fazer. Pedro vai pescar e os seus discípulos vão com ele. Então, veja que Pedro está com algo absolutamente engasgado aqui dentro do seu peito. Pedro está pescando, mas provavelmente o seu pensamento está lá em Jerusalém. Naquela noite terrível em que ele negou Jesus, em que Judas traiu Jesus, todos abandonaram Jesus, e ele, logo ele, como é que ele foi fazer isso? Quantas e quantas vezes você acha que Pedro reproduziu na sua mente, seu coração, essa negação? Eu imagino que ele deva ter feito isso dezenas, talvez centenas de vezes até esse encontro. Apesar dele ter dito que jamais abandonaria Jesus, ele fez exatamente isso. Então imagine Pedro aqui, tendo no seu peito um coração esmagado pelo sentimento de culpa, pelo sentimento de fracasso, e se perguntando, como eu, logo eu, como é que eu pude fazer uma coisa dessas? Como eu, logo eu, o líder, eu que vi tantas coisas, eu que vi Jesus curar aleijados, eu que vi Jesus perdoar e acolher pecadores, logo eu que vi Jesus ressuscitar pessoas, eu vi tumbas vazias. Mas na noite em que o meu mestre, a quem eu tanto amo, mais precisava de um amigo, não pude orar com ele. E o pior de tudo, eu o neguei 3 vezes, publicamente. Você acha que Pedro está querendo encontrar com Jesus?
Você não tenha a menor dúvida disso. Ele não está fugindo, ele está indo para encontrar Jesus. Ele abriga no seu peito a esperança do reencontro do coração. Digam aos discípulos e a Pedro que eu vou lá para Galiléia. Pedro vai. Pesca, não acha nada, mas talvez ele nem esteja lá pescando direito, ele está ali remoendo a sua culpa. Você já passou por momentos assim? Momentos de se perguntar como é que você foi capaz de cometer aquele erro? Como é que você foi capaz de fazer uma besteira tão grande na vida, da qual você se arrepende amargamente? Se você já passou por isso, então você sabe o que está se passando no coração desse homem. Por isso é que ele vai para Galiléia. Por isso é que ele quer reencontrar Jesus. Ele não está querendo fugir de Jesus. Ele quer reencontrar. Será que ele vai ser perdoado? Será que Jesus vai perdoá-lo? Será que ele um dia vai se perdoar? Será que tem jeito para Pedro? Ele acha que tem. Que Jesus perdoou tanta gente. Ele pode ser perdoado também. Eles trabalham a noite toda. E não pescam nada. Ah, nós já vimos essa cena. Eles já viram esse filme. Você se lembra em Lucas 5, mesmo o mar da Galileia, uma noite de fracasso. Depois da noite de fracasso, vem a presença de Jesus. E o texto traz algumas expressões que eu acho absolutamente interessantes. Quando a gente lê várias vezes o mesmo texto, você começa a prestar atenção em palavras que, na primeira vista, talvez você não parasse para pensar nisso. Mas no verso 4 diz, ao amanhecer. Interessante que João é um cara que gosta de narrar encontros de Jesus, milagres de Jesus, eventos com Jesus à noite. E às vezes amanhece. Né? Então, ao amanhecer. A palavra aí quer dizer na primeira luz do dia. Você consegue se imaginar, estando lá no mar da Galileia, no meio do mar, e imaginar um amanhecer naquele cenário? Eu peguei 2 fotos lá do mar da Galileia, do amanhecer. Talvez a cena que Pedro tenha contemplado tenha sido uma cena dessas. Tão bela, uma bela imagem. Talvez tenha sido um pouco diferente, mas o que eu acho legal é que ao amanhecer, o texto continua dizendo, Jesus estava na praia. Jesus já estava lá para aquele encontro que havia sido marcado. Primeira coisa que me vem quando eu percebo esses movimentos no texto é que depois da noite escura da alma vem um novo amanhecer. Depois da noite mais escura que você pode ter tido na sua vida, a vida continua. As misericórdias do Senhor são renovadas cada manhã. O sol, o Salmo 19 anuncia a glória de Deus saindo de um canto, indo para o outro, como um noivo que vai ao encontro da sua noiva, dando glória a Deus. A noite escura da alma não é a última palavra de Deus para ninguém. Eu não sei qual é a pior noite da sua vida, mas Deus pode ter um novo amanhecer para você. E talvez o desejo do teu coração aqui, nesse começo de tarde,
seja orar a Deus e pedir. O que o Senhor fez na vida de Pedro, faça na minha vida, porque eu preciso de um novo amanhecer. O texto é lindo. Na primeira luz do dia, Jesus já está lá. Está na praia, mas os discípulos não o reconhecem. Então acontece algo bastante interessante. Essa pessoa fala: vocês pescaram alguma coisa? Os discípulos não reconhecem Jesus. Não pegamos nada. Joga do lado direito que vocês vão encontrar. E a hora que eles fazem isso, eles pegam, o milagre acontece. 153 grandes peixes. E João, num estalo, percebe o que está acontecendo e ele fala: é o Senhor. Quando ele fala isso, o coração do Pedro bate mais forte. Ele olha para a praia, percebe uma figura. Imediatamente ele veste a sua túnica, a sua capa, porque o verbo que está aí é o mesmo para descrever Jesus com uma toalha amarrada na cintura quando está lavando os pés dos discípulos. Então Pedro deve estar de cueca. E imediatamente ele mergulha na água. Sabe por que ele mergulha na água? Porque Jesus prometeu que viria. E ele veio. Jesus não nos decepciona. Jesus nunca chega atrasado de acordo com o relógio de Deus. Ele chega atrasado de acordo com o nosso relógio, que está sempre rodando mais rápido. Mas Jesus não nos decepciona. Então, outra coisa que me chama a atenção nesse texto é esse mergulho de Pedro. Esse mergulho entusiasmado. Por que Pedro faz isso? Por que Pedro vai? Ele não espera o barco. Ele põe a roupa, pula e vai até a praia. Para encontrar aquele a quem ele amava. De quem tanto ele precisava ouvir o perdão. Precisava reencontrar aquele que lhe resgatasse a esperança da caminhada. Como é possível alguém pensar então que Pedro está querendo fugir de Jesus? É o contrário, Pedro está cantando: vou correndo para Deus. Se Pedro pudesse andar sobre as águas, ele ia correndo. Se ele soubesse voar, ele ia voando. Na manhã da ressurreição, ele e João vão correndo para ver o túmulo vazio. Ele sai primeiro, mas João ultrapassa Pedro na curva, chega primeiro, mas não entra. Aí chega o Pedro e entra. Mas agora aqui, Pedro não vai perder essa corrida para ninguém. João vai ficar comendo poeira aqui. Não adianta ele querer nem pensar em chegar na frente do Pedro. Então Pedro se atira na água com olhar ou com entusiasmo irresistível. Absolutamente irresistível. Aquele barco não é capaz de conter a sua empolgação, nem o mar capaz de conter a sua avidez. Ele quer Jesus. Ele quer encontrar Jesus. Ele precisa desesperadamente pedir perdão ao seu mestre. E esse, queridos, é o mergulho do arrependimento. Esse é o mergulho da restauração. Que legal, não é? Deus vai ao encontro de Pedro na pessoa do seu Filho Jesus. E Deus vem ao nosso encontro também. A pergunta não é se Deus vem, a pergunta é: nós vamos ao encontro de Deus? Nós estamos entusiasmados para encontrar com Deus? Interessante.
que essa pergunta emerge. Porque essa passagem é muito parecida com a de Lucas 5, da primeira pesca maravilhosa. E naquela passagem, quando Pedro vê o milagre, ele percebe que está diante de um homem santo, e ele se sente absolutamente indigno de estar ali no mesmo barco que ele. E ele fala para Jesus: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas aqui não. Por quê? Que na primeira pesca, no primeiro encontro, ele quer distância de Jesus. E por que agora aqui ele vai correndo para Jesus? Sabe por quê? Porque quando nós enxergamos a nossa pecaminosidade, nós nos humilhamos diante dele. Mas quando nós enxergamos a sua graça, o que a gente faz? Nós abraçamos. Nós não fugimos dele, nós corremos em direção a ele. Essa é uma das passagens que tem mais graça, repleta de graça, uma passagem mais graciosa que tem na Bíblia. Uma delas. A culpa, queridos, não edifica nenhum relacionamento. É o amor que edifica relacionamentos. E lembre-se, Pedro está esmagado pela culpa. Pedro está esmagado pelo fracasso. Agora a gente vai ver quantas manifestações da graça a gente pode encontrar num texto como esse. Que bênção, gente, que bênção. A gente aprende que Jesus conhece as necessidades dos seus discípulos. Esse é um encontro regado à graça. Pedro chega até na praia. O que é que ele vê? Ele vê Jesus, vê o Jesus ressurreto. O Jesus em carne havia lavado os pés dos discípulos e o Jesus ressurreto continua servindo seus discípulos. Jesus ainda os serve. E de que forma? Jesus preparou um braseiro, churrasquinho na praia. Já tem peixe sendo assado. Tem pães que Jesus providenciou para homens frustrados e cansados. Os discípulos estão cansados. Os discípulos estão com fome. Quando você olha para uma cena como essa, o que é que você pensa? A mim ocorre o Salmo 23. Preparas-me uma mesa. Meu cálice transborda. E Jesus sabe que além da fome física, há uma fome mais aguda ainda dentro de Pedro, que é a fome na sua alma pelo perdão de Jesus. E Jesus sacia a sua fome. Graças a Deus. Aí nós encontramos outra expressão dessa maravilhosa, no verso 12, que emerge do texto. Jesus lhes disse: venham comer. Venham comer. O que é que significa isso? Esse é um encontro regado à graça transbordante de Jesus. Jesus não teria convidado os discípulos e a Pedro para comerem com ele se já não os tivesse perdoado. Por quê? Partilhar uma refeição e comer em companhia de alguém significava amizade e comunhão. Eles já estavam perdoados. Deixa eu fazer uma pergunta de titãs. Você tem fome de quê? Qual é a fome que vai na tua alma nessa tarde? Você é capaz de verbalizar isso? Qual é o teu desejo? Qual é a tua ânsia? Qual é a fome que está dentro de você? Você é capaz de colocar isso em palavras? Será que tem alguma coisa que precisa ser restaurada?
Será que tem alguma coisa que precisa ser perdoada? Porque esse texto, queridos, fala da graça restauradora, da graça perdoadora, da graça que nos dá força para seguirmos em frente. E não há pecado que não possa ser perdoado, a não ser o pecado contra o Espírito Santo, que é rejeitar a salvação. Então eles comem. E depois que eles comem, você vê que o Pedro está quietinho, né? Normalmente o Pedro é o primeiro a falar, e o Pedro que está esperando o momento certo para falar com Jesus. E depois que eles comem, antes que Pedro pudesse expressar a aflição que o sufoca, Jesus faz, ou o surpreende, com 3 perguntas parecidas. E aqui é necessário a gente trazer um pequeno esclarecimento do grego. Porque eu imagino que você já tenha ouvido, talvez até já tenha visto, assistido pregações na internet, dizendo que Pedro fica triste porque Jesus mudou de verbo na hora quando ele usa o amar. E o que acontece aqui é o seguinte, queridos. No grego nós temos 4 palavras para amar. Só tem 3 delas no Novo Testamento. E Jesus pergunta, Pedro, você me agapau, que é o amor ágape, que é o amor de 1 Coríntios, que é o amor sublime, que é o amor que tudo suporta, que é o amor que se entrega, que é o amor que se doa, que é o amor sem medida, que é aquele amor que Deus é quem fabrica, não somos nós. Somos incapazes de fabricar esse amor, é fruto do Espírito. E Jesus pergunta 2 vezes, Pedro, você me agapau? Ágape é o substantivo, agapau é o verbo. E Pedro responde as 2 vezes, sim, Senhor, eu te filéu. Filéu é um amor que não é um amor como ágape. Filéu é um amor de irmão. Filéu é um amor assim bastante mais limitado em comparação ao ágape. E aí o que a gente escuta é que na 3ª vez Jesus usou o verbo filéu, e aí Pedro ficou triste porque Jesus então baixou o nível. Já que não dá para você me agapar, você me filéu, Pedro, pelo menos isso. É muito bonito isso, tem pregações emocionantes. Eu assisti uma pregação emocionante essa semana. Tá? Só que tem um porém nessa questão, que quando a gente lê o Evangelho de João, você pega comentários assim bastante reputados, sérios, você e eu aprendemos que João é uma pessoa que gosta muito de usar sinônimos. Ele alterna palavras que têm o mesmo significado. Então, no grego tá, Pedro, você me agapau? Sim, Senhor, eu te filéu. Pedro, você me agapau? Sim, Senhor, eu te filéu. Pedro, você me filéu? Aí Pedro se entristece. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te filéu. Só que, então, para demonstrar que que João, ele gosta de usar substantivos, ele não faz isso só com essas 2 palavras aqui, ele faz isso com outras também. Você pega João 3,35, lá está escrito, o Pai ama o Filho. Você pega João 5,20 e lá está escrito, o Pai ama o Filho. Fui até ver em chinês hoje para comentar com os nossos irmãos chineses. Está escrito a mesma coisa. Quer ver? Vou gastar meu chinês aqui. Fu, ai, zi. Mais ou menos deu? Nota 4,5. Nota máxima era 100. Então está mal, né? Então, fu, ai, zi. Os mesmos 3 caracteres. Só que o primeiro, João 3,35, está com agapau. E em 5,20 está filéu. E você olha no texto, não, aqui não tem amor de 2ª categoria, não é um amor de irmão, é um amor sublime.
Então, tudo isso para dizer, me perdoem estender demais nesse detalhe, mas é que se você faz uma interpretação, uma exegese errada do texto, você vai ter conclusões erradas. Pedro não fica triste porque Jesus trocou de verbo. Ele fica particularmente magoado porque Jesus faz a pergunta pela terceira vez. Como ele havia negado Jesus 3 vezes, então Jesus exige essa elementar, porém profunda confissão 3 vezes. Você percebe então? E é necessário, porque Pedro pecou feio. E é necessário, presta atenção agora, porque aqui vai pegar em todo mundo, já pegou em mim essa semana de um jeito que eu já contei para os chineses. E não vou contar para vocês, porque está filmando lá. Depois eu conto. É necessário encerrar esse capítulo na vida de Pedro. Pedro pisou na bola, Pedro caiu e agora Pedro está sendo restaurado. E nós também precisamos disso. Nós também precisamos encerrar etapas nas nossas vidas. Quando nós encaramos um fracasso nas nossas vidas. Quando você encara um fracasso na profissão. Quando você encara um fracasso na família. É necessário virar a página, terminar essa parte da história. Se você não fizer isso, o fracasso vai te perseguir pelo resto da sua vida. Por isso nós precisamos trazer nosso próprio episódio de culpa a um desfecho. Precisamos encerrar o nosso capítulo de fracasso. Precisamos ser capazes de seguir em frente, de começar de novo. E olha que bênção. Pedro, isso aqui agora é página virada. Acabou, Pedro. Você está restaurado. E a prova de que você está restaurado é que você vai ser comissionado. Na primeira comissão, você foi chamado para ser pescador de homens, um evangelista. Agora você vai receber uma comissão mais ampla. Além disso, você vai ser pastor também. Cuide das minhas ovelhas. Cuide dos meus cordeirinhos. A palavra tem um tom carinhoso, de fragilidade. Essas ovelhas, esses cordeirinhos podem ser filhotinhos, eles são de cuidado. Eles estão aí correndo perigo. E legal que é de Jesus, né? Não é de Pedro. Cuide das minhas ovelhas, Pedro. As ovelhas não são do pastor, as ovelhas são do Supremo Pastor. Aleluia por isso. Ele é o nosso pastor. E nós somos rebanho do seu pastoreio. Agora, outra frase que emerge no texto é a terceira resposta de Pedro. Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. O Senhor conhece o nosso coração e Ele sabe o que é que vai aí no teu coração, querido. Pedro não é só comissionado, como ele é restaurado. Perdão, não é só restaurado, ele é comissionado também. E as suas 2 cartas são provas de que ele sabe que o rebanho é de Deus, ele escreve isso, pastoreia o rebanho de Deus. As suas 2 cartas retratam a vida de uma pessoa que conhece o sofrimento e sabe o que é a graça. Sofrer e sofrimento aparecem cerca de 18 vezes nas suas 2 cartas e graça 10 vezes. Pedro foi comissionado, e para que isso não haja dúvida, não pare dúvida sobre isso, Jesus fala, você vai cuidar das minhas ovelhas. As ovelhas são de Jesus. Somos ovelhas de Jesus. E Pedro havia aprendido, olha só que interessante isso. Pedro havia aprendido que embora Jesus tivesse visto o pior nele, o mesmo Jesus cria no melhor em relação a ele. Em relação a Pedro. Ele nos faz enxergar o pior que há em nós, para que nós possamos enxergar o melhor
que há nele. Graças a Deus por isso. Pergunta para você nessa tarde. Tem alguma página que precisa ser virada na sua vida? Tem algum relacionamento mal resolvido? É difícil? É difícil. Você quer prova de que quem quer resolver encontra a graça de Deus para fazer isso? É só olhar para o texto. Jesus conhece as necessidades dos seus discípulos. Com o cafezinho da manhã. Talvez o teu desejo hoje seja pedir a Deus, Deus, eu quero sentir o teu carinho. Como o Senhor fez com Pedro, com aqueles discípulos, o Senhor fez um churrasquinho. Eu queria sentir isso, que eu estou te sentindo tão longe, Senhor. Ou talvez eu esteja tão longe de Ti. Amanheceu para Pedro. Talvez hoje o teu pedido de oração seja, Deus, eu quero que amanheça na minha vida de novo. Faça nascer um novo dia na minha vida. Pedro foi restaurado. Se Pedro foi restaurado, gente, qualquer pessoa que se arrepender, que der um mergulho do arrependimento, vai encontrar Deus de braços abertos. E isso pode acontecer com a gente hoje mesmo. Vamos orar? Pai amado, Pedro foi restaurado. Que texto abençoado esse. Perceber como o Senhor nos ama em cada detalhe. Como o Senhor cuida de nós. Como a Tua graça se manifesta nas pequenas coisas. Como o Senhor sacia as necessidades dos Teus discípulos. Ah, Pai, nós queremos isso para nós. Queremos essa graciosa intimidade entre nós e Ti, entre nós e os nossos irmãos. Vamos participar da mesa agora, Senhor. Não deixe ser apenas mais uma ceia. Lembrar que é o Senhor que serve a ceia. Lembrar que é o Senhor que morreu e ressuscitou e com a Tua graça está aqui hoje, atento ao clamor daqueles que o amam. Que o Senhor está pronto a perdoar, a restaurar, a derramar graça sobre aquele que Te buscar. Nós pedimos isso para a nossa vida hoje, pedimos isso para a nossa igreja, pedimos isso para os enfermos, pedimos isso sobre os membros, os líderes, aqueles que servem nessa casa, que a Tua graça seja generosamente derramada sobre cada um deles. E sobre esses que aqui estão, que estão orando nesse momento, pedindo a Ti da Tua graça também. Recebe a oração do Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nós vamos participar.